Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rafael Cardoso e estou aqui para trabalhar a disciplina de Educação Física com vocês. Hoje, em especial, nós temos um tema super interessante e eu te convido a conhecer um pouquinho sobre ele. Então, o conteúdo que nós vamos abordar na nossa aula de hoje é a respeito das maratonas. Você já ouviu falar a respeito das maratonas? Sabe como é que ela funciona? Então te convido a conhecer um pouquinho mais sobre ela. Vamos lá. Para início de conversa, o nosso objetivo da aula de hoje é conhecer o histórico e evolução das corridas de maratona. Como foi que ela surgiu, como ela se desenvolveu e como ela está presente nos dias atuais. Como também nós temos a habilidade a ser trabalhada aqui com vocês de analisar as transformações na organização, na prática dos esportes e suas diferentes manifestações, sejam elas profissionais, comunitárias ou de lazer, ou seja, quais são as diferentes manifestações aí dos atletas que participam aí da maratona. Será se é só os atletas profissionais que participam desse tipo de prova ou nós temos um outro tipo de atleta que pode realizá-la? Neste conteúdo das provas de maratona, nós estaremos trabalhando a unidade temática de esportes e o objeto de conhecimento dos esportes marcas, ou seja, um esporte, que tem um tempo, uma marca pré-estabelecida a ser alcançada. Tendo isso como ponto de partida, nós vamos adentrar ao nosso conteúdo a respeito das provas de maratona. Então, gostaria de te perguntar, o que você conhece sobre a maratona? Você já ouviu falar sobre a maratona? Já observou aquele cenário de corredores, nas ruas e avenidas dos grandes centros, muitas das vezes objetivando aí alcançar marcas, índices, recordes, muitas das vezes também apenas pela participação em promoção da saúde, em busca de quebrar ali seu recorde, às vezes pessoal, ou então para uma melhor qualidade de vida, a ser desenvolvida através da corrida. Observe essa imagem junto comigo. Olha aí, como é que são as provas características aí da maratona. Observa aí a quantidade de atletas, A gente observa também a presença da mídia, Filmando, registrando cada passo, cada momento em que esses atletas desenvolvem aí essa corrida. Que afinal é uma corrida extremamente interessante, longa, que a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre ela nesse exato momento. Então, pessoal, falando ali do contexto histórico, de como ela surgiu, você imagina como foi que ela surgiu? Então, o primeiro ponto que nós vamos abordar na nossa aula de hoje é que a maratona ela tem uma origem na mitologia grega, ou seja, foram os gregos que trouxeram esse tipo de prova, a ser desenvolvida até os dias atuais. Então, os gregos foram eles que deram início, eles que desenvolveram a prova de maratona, Ela foi retomada também com os Jogos Olímpicos da Era Moderna. Então, ela iniciou lá na Grécia, muito tempo atrás, antes da criação dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, e ela teve essa retomada. Ele ressurgiu como prova olímpica aí nos Jogos Olímpicos da Era Moderna. E qual foi o ponto principal para ela ser uma prova de origem grega? Vamos conhecer a partir de agora por qual motivo ela criou aí essa identidade grega, aí, vamos dizer assim. Então, a maratona, dentro desse seu contexto histórico, ela teve origem uma ideologia através de um mito, de um soldado mensageiro chamado Filípedes. Então, ele era um soldado, grego, aonde ele foi encarregado de notificar os povos atenienses, sobre a vitória dos guerreiros sobre Persa. Então, esse soldado, grego, ele ficou encarregado de comunicar ao seu povo, da vitória do seu povo sobre aquele momento que passava ali os povos atenienses e persa. Então, ele foi comunicar ao seu povo sobre a sua vitória. E essa comunicação ele foi correndo, ele foi correndo comunicar ao seu povo, ele tinha uma certa distância. Percorreu aí cerca de 40 quilômetros para comunicar ao seu povo da vitória. E aí, quando ele chegou lá no seu local, na sua cidade, infelizmente ele faleceu. E aí,
os atenienses eles primavam por trazer essa prova como uma recordação histórica de desenvolvimento em homenagem a Filípides, né, que desenvolvia ali levava aquela mensagem muito positiva ao seu povo. E aí eles criaram a prova de maratona, uma prova que inicialmente ela foi difundida através da distância de 40 quilômetros. E com o passar do tempo ela foi modificando o seu tamanho, o seu percurso, que a gente também vai ter a oportunidade de conhecer. Então, nosso primeiro ponto é entender por que dessa origem grega aí, tá? Então, o soldado Filípides, né, o mensageiro Filípides foi o encarregado de comunicar a vitória do seu povo ateniense sobre os persas, que naquele momento se degladiavam em busca de seus objetivos. Pois bem, falando um pouquinho agora para vocês a respeito da distância da maratona, como nós colocamos inicialmente para vocês, ela foi introduzida através dos gregos, né, como uma prova de 40 quilômetros, tá? E aí, essa distância ela variou quando? Ela teve um acréscimo. Quando foi que a maratona teve esse acréscimo? Então, vamos acompanhar aqui nesse slide essa característica onde trouxe esse aumento nesse percurso. Olha aqui que interessante. Essa distância ela variou ao longo das edições, de 1908, principalmente nos Jogos Olímpicos de Londres, onde nesse evento o percurso ele foi alterado para atender uma exigência da família real britânica. Então, para que pudesse atender uma exigência da família real britânica, a maratona ela aumentou cerca de 195 metros. Para quê? Para que ela pudesse passar em frente ao castelo da família real. E aí, a partir de então, a maratona ela ficou com esse percurso, né, definido de 42 quilômetros e 195 metros. Então, nós tivemos um acréscimo aí de 2 quilômetros e 195 metros. Para quê? Para que se pudesse atender naquele exato momento uma participação onde os atletas pudessem passar na frente do castelo da família real e a família real pudesse observar aqueles valorosos atletas participando naquela prova tão difícil naquele exato momento. E aí, esse percurso ele foi alterado, né? Nós acrescentamos aí esse percurso e aí ficou definido até os dias atuais. O percurso correto da maratona ele é em cima de 42 quilômetros, 195 metros até os dias atuais. De lá para cá ele não foi mais alterado, permaneceu até os dias atuais. Um outro ponto bem interessante para nós abordarmos junto com vocês a respeito dos nossos conhecimentos, a respeito da prova de maratona, é a respeito de como ela funciona. Como é que é o formato dessa maratona? Como é que ela acontece, tá? Então, qual o objetivo da maratona olímpica? O nome da prova ela foi especialmente tratado como maratona olímpica, né? Por se tratar também de uma prova dentro do contexto dos Jogos Olímpicos, que inclusive estamos bem próximos de recebê-los aí no ano de 2024. Então, o objetivo dessa prova é fazer com que os atletas eles possam percorrer toda aquela distância que nós acabamos de identificar, né, de 42 quilômetros, 195 metros, no menor tempo possível. Então, vai vencer o atleta que conseguir desenvolver todo esse percurso no menor tempo possível. E aí, pessoal, a ordem de classificação dos atletas, ele se dá mediante a ordem de chegada, cada um deles vão chegando ali sobre a linha final. É bem verdade que todos os atletas que iniciam uma prova de maratona, às vezes eles não conseguem terminar todo o percurso. É natural que isso aconteça, pois nós estamos tratando de um percurso longo, duradouro, cansativo, estressante, tanto do ponto de vista físico como do ponto de vista também mental. Então é bem natural, às vezes, acontecer de um atleta ele iniciar a prova de maratona e ele não conseguir terminar, tá? E aí,
quando acontece esse tipo de situação, o atleta ele não é classificado ali dentro da sua ordem de chegada, pois o objetivo da prova é fazer com que você percorra todo o percurso dentro de um tempo, menor tempo possível, tá? Então nós temos essas situações. Dentre essas opções que nós acabamos de citar, nós também temos aqueles atletas que conseguem se superar, né? Quando nós colocamos a situação que nós temos atletas que não conseguem completar as provas, nós também temos aqueles atletas que conseguem fazer a superação dos seus limites, né? Baixar o seu tempo, como também baixar os tempos de prova. Então aí nós temos esses dois lados aí da prova dentro de uma realização de uma prova de maratona. Então esse é o formato do seu funcionamento, ok? E aí, pessoal, eu quero trazer para vocês alguns pontos que nós abordamos aqui na nossa aula de hoje. Bem importante para que você não esqueça dentro da nossa aula de educação física. Vamos relembrar? Então, qual foi o primeiro ponto que nós abordamos na nossa aula de hoje, pessoal? Nós abordamos que a maratona ela teve origem na mitologia grega. Quando e como? Tá? Então foi através de uma mitologia grega, né? De um soldado, um mensageiro que foi levar a informação da vitória do seu povo. Tá? Então essa arte, essa mitologia grega que dá a origem a essa prova. E aí o segundo ponto da gente abordamos aqui na nossa aula é a respeito do nosso responsável pela criação dessa prova, que foi Filípides, tá? Mensageiro ateniense que foi levar um comunicado da vitória do seu povo sobre os persas, tá? Um outro ponto que nós abordamos foi a respeito da sua distância de prova. Nós abordamos aqui também nesse ponto, interessante nós relembrarmos para vocês que nós temos duas informações a respeito da metragem aí dessa prova, aonde inicialmente as provas eram realizadas em cerca de 40 quilômetros e também abordamos com vocês o motivo real dessas provas ganharam essa metragem a mais, né? Chegando a 42 quilômetros, 195 metros, aonde, né, foi através de uma exigência da família real britânica que a maratona, aqueles valorosos atletas passassem ali na frente ali do seu castelo. E a partir dali, essa metragem ela não mudou, ela não alterou mais. Então todas as provas de maratonas recebem a partir daquela data essa metragem exata, né? De 42 quilômetros e 195 metros. E aí, como último ponto, a gente abordou com vocês como é o formato. Como é que é o formato e qual o objetivo da maratona? Aonde nós abordamos aqui com vocês, o objetivo inicial é fazer com que o atleta percorra todo aquele percurso no menor tempo possível. Relembramos também a respeito que existem duas situações dentro de uma prova de maratona. Tanto aqueles atletas que conseguem fazer aquele percurso no menor tempo possível, numa melhor superação ali dos seus limites, como também aqueles atletas que, porventura, de uma situação do destino, não conseguem complementar aquele percurso, seja ele por questões físicas, mentais ou entre outras situações. E aí, pessoal, chegou um momento bem especial da nossa aula. Por quê? Porque é o momento de você participar junto comigo. Te convido a participar aqui da TV Educaites. Quer compartilhar os seus conhecimentos? Então vamos lá. Te convido a utilizar outros meios de pesquisa. Descubra quais são as principais provas de maratona no Brasil. Olha que legal, nós estamos tratando aqui das provas de maratona e eu estou te convidando a pesquisar a respeito de quais são as principais provas de maratona no Brasil. Quais são os estados que nós temos aí essas provas de maratonas? Quer aprofundar um pouquinho mais seu conhecimento sobre maratona? Então vem comigo, manda aqui no WhatsApp da TV Educaites, vem participar junto comigo. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço e até a nossa próxima aula.